Paz e graça, queridos, tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma vez para gravar uma pré-aula da EBJ, Escola Bíblica dos Juvenis. Hoje nós vamos ministrar sobre a lição 10, os profetas em um Novo Testamento. Hoje estou aqui com o professor Michael, amém? É um amigo nosso aqui da igreja, colega, debatemos muito sobre teologia. Michael, quer deixar as palavras? Amém, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, é um prazer estar aqui e poder ajudar a escola dominical. Amém. Antes de começar a nossa lição, quero deixar uns abraços. Eu quero deixar um abraço a Evanilson Souza, que continuamente está comentando nossos vídeos, falando que gostou, que cada dia está gostando mais da nossa aula. Evanilson Souza, um abraço para você. E um abraço para duas meninas aqui da igreja. A Silvia, ela falou assim, olha, me manda um abraço, mas ela falou assim, mas não fala que eu pedi, mas eu vou falar, Silvia, que eu gosto muito de você. Um abraço, Silvia e a Lívia. Elas sempre pedem a lição, quando sai a lição, me manda a lição, estão gostando muito da lição. Vamos ao que nos interessa, que é a lição de número 10, os profetas em um Novo Testamento. Eu quero ler o texto áureo, que é Apocalipse 11:10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Eu vou deixar a introdução com o Michael e nós vamos dando continuidade à lição. Ok, introdução. O ministério profético, tão rico e importante no Antigo Testamento, tem sua extensão em um Novo Testamento, onde também podemos notar sua relevância e atualidade para a igreja. O princípio bíblico contido em Provérbios 29:18 é extensivo ao Novo Testamento, de tal forma que a igreja também necessita da palavra de Deus, revelada para desenvolver sua vocação e chamado com maestria. A partir deste modelo de liderança da igreja primitiva, aprendemos a como melhor liderar pessoas em nosso mundo atual. Essa lição de número 10 não vem trazer algo assim tão novo, ela vem trazer um fato da Bíblia, que foi a profecia de Ágabo, mas não vem trazer algo tão novo, porque nós já falamos dos profetas no Antigo Testamento. Falando sobre a introdução, muitas pessoas acham que os profetas no Novo Testamento não são mais relevantes. Ao contrário, não é só no Antigo Testamento. No Antigo Testamento ele tinha um papel muito importante em que ele era a figura central, o profeta. Mas a profecia de Deus, os profetas, não acabaram no Novo Testamento, continuaram tendo uma importância muito grande, mas não sendo o principal, não sendo o foco de tudo aquilo ali. Michael? Foi como o Mateus falou, né? Você vê o ministério dos profetas no Antigo Testamento e você pega e tem uma continuidade no Novo Testamento. Nós, pentecostais, nós acreditamos nos dons e nós cremos no dom de profecia. A introdução fala aqui que, além do dom de profecia que edifica a igreja, nós também precisamos da palavra de Deus. Isso é importante a gente citar aqui, porque muitas das vezes as pessoas não têm a boa administração dos dons e fica aquela coisa muito focada, eu preciso ver um profeta, que o profeta vai falar comigo, mas muitas das vezes a gente esquece da palavra. Mas nessa lição nós vamos falar a importância do dom de profecia, do ministério profético no Novo Testamento. Como fala aqui em Provérbios 29:18, nós lemos na aula dos profetas do Velho Testamento, não havendo profecia o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Tanto que os profetas e a profecia não vêm perder a sua importância, que Paulo vem falar no Novo Testamento, ele vem procura o dom da profecia, ora, pede a Deus o dom da profecia, porque o dom da profecia não fala só a si mesmo, mas fala a todos. Vamos continuar a nossa lição do tópico 1, Michael. Amém. A profecia de Ágabo, um registro da atuação profética no Novo Testamento. O capítulo 21 de Atos é um dos momentos mais dramáticos do texto de Lucas. Paulo foi preso em Jerusalém e havia entre os discípulos grande temor sobre o que poderia acontecer com ele. Havia também revelações sobre o que sobreviria a ele. Todavia, o apóstolo possuía forte convicção
contra a necessidade de ir à cidade de Jerusalém. Estando Paulo na casa de Filipe, ajuntou-se a ele um irmão oriundo da Judéia, chamado Ágabo. O texto registra no versículo 10 que ele era um profeta. E, como tal, Ágabo proferiu uma mensagem divina específica que segue o padrão bíblico: edificar, exortar e consolar. A palavra do profeta foi recebida com temor e lágrimas, mas a postura indubitável de Paulo levou os irmãos a conformarem-se. Além de Ágabo, Lucas cita ainda Judas e Silas como profetas que tinham ministérios reconhecidos na igreja primitiva. Um líder como profeta da igreja deve ser aquele responsável por portar boas novas que tenham repercussão na coletividade. Um profeta é o líder do povo e para o povo. Amém. Aqui vai falar sobre a profecia de Ágabo. Os apóstolos estavam descendo para Jerusalém e Ágabo chega para Paulo e fala: Paulo, você vai ser preso em Jerusalém, não sei o que, não vai. Mas eu fico impressionado com a atitude de Paulo. Ele, mesmo sabendo que ele ia ser preso, ele acreditou na profecia de Ágabo, sabia que aquilo ali vinha de Deus mesmo, e mesmo assim foi pregar a palavra de Deus em Jerusalém. Aqui na lição fala que o profeta da igreja deve ser aquele responsável por portar boas novas, exatamente. Uma profecia vem portar boas novas, mas nem sempre vai ser aquilo que agrada a você. A profecia, no próprio tópico, como fala, a profecia serve para exortar e consolar também. Então a profecia não vem apenas para te levar, para te mostrar que você vai ter isso, que você vai ter aquilo. Ela vai te exortar para algo que você está errado, que não vai nesse caminho. E Deus sempre vai levantando profetas no nosso meio. Como nós lemos em Provérbios 29:18, o povo perece se não haver profecia. Então, aí nós vemos que a importância da profecia no Novo Testamento ainda, em que Ágabo fala uma profecia a Paulo, e Paulo, mesmo sabendo dessa profecia, foi com coragem, luta e pregar para a palavra em Jerusalém. E você vê, né, o dom da profecia de Ágabo, ele não profetizou uma coisa boa, né, podemos dizer. Ele profetizou que Paulo ia ser preso e ia morrer em Jerusalém. Então muitas das vezes a gente pensa que a profecia, os pentecostais, nós às vezes por mau uso, fala assim: vou profetizar que você vai ser abençoado, que Deus vai abrir as portas, não sei o quê. E tem outra coisa, vou até lembrar aqui, errado esse negócio de falar assim: profetiza aí. Você que não tem um dom profético, você não pode profetizar e determinar se você não tem um dom. Outra coisa que Mateus falou, que é edificar, exortar e consolar. A Bíblia fala que Deus ama, a pessoa que Deus corrige, Deus ama. Então Deus também fala coisas boas para nós e coisas para nos corrigir. E uma pergunta que eu queria até fazer para Mateus de dialogar aqui é aquela, né? Profecia para namoro. Você acha que é bíblico, é correto? Rapaz, eu falo assim que eu sou bem suspeito nessas coisas, porque eu sou bem cético em relação ao que acontece nos dias atuais. Igual você falou aí, profetiza aí. Tem gente profetizando, não é bem assim que acontece, né? A profecia tem que vir algo divino, mas eu não concordo muito nesse negócio de namoro. Tem até uma história engraçada. Meu avô, que é o pastor da igreja geral aqui do Campo Geral, ele conta a história que um pastor chegou pro cara assim e falou: a primeira mulher que você vê vai ser a sua esposa, a primeira que sorrir vai ser sua esposa. Aí quando ele virou, a mulher sem dente, toda suja e banguela, deu um sorriso. Isso aí é a profecia. Não, e tem um caso até comigo, irmãos, porque eu lembro que eu estava no culto e eu estava numa igreja que o pastor era muito casamenteiro e focava nessas profecias e falou pra mim. Profeta casamenteiro? Profeta casamenteiro. Ele falou assim: olha, eu tive uma visão, um sonho, sabe, aquela coisa toda pentecostal, irmãos.
que você e fulana vai casar. Eu fui reparar a pessoa. Gente, pensa numa menina, meu Deus. Desculpa, que não era feia. A irmã era irmã feia. Eu vou ser Jesus, isso não é de Deus, não. Não, mas agora, assim, com sinceridade, irmãos, era uma pessoa que eu não tinha nenhum tipo de atração ou sentimento. Aí agora, falando a minha opinião, que eu concordo com o Mateus. Não existe isso. A profecia em relação ao namoro, se ela fosse bíblica, ela ia interferir no seu livre-arbítrio. E Deus não vai interferir nessa parte de sua vida. Amém? Amém. Coitado de Michael. Mas eu só quero deixar, só buscando um pouco da nossa lição aqui, no Atos 21, opa, perdi aqui, 21, versículo 10. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Este vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém, o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. O povo rogaram-lhe a Paulo para que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazei vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Esse Paulo era demais. Em relação à profecia, primeiramente um abraço ao professor Jonas. Hoje ele não está aqui na bancada, mas ele sempre fala algo assim: o que é de Deus a gente sente, né? O Espírito comunica-se com o Espírito. E é verdade, quando é de Deus a gente sente. Não é simplesmente, você vai namorar com fulano, você vai namorar com ciclano. Isso daí não é nada espiritual, isso daí vai alimentar carnalmente você. Então, espiritualmente não vai te acrescentar a nada. Então, quando ora a Deus, pede para você ter esse discernimento, tanto das profecias, porque nossa geração hoje está indo para um lado decaindo cada vez mais, porque acredita em qualquer besteira, acredita em qualquer coisa que as pessoas falam. Então toma cuidado, pensa muito nisso. Ô Mateus, outra coisa também, que o único sinal que você sabe que uma profecia é verdadeiramente de Deus é o cumprimento dela. Não tem outra forma de você saber a não ser disso. Você pega lá no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, Moisés ensinou os israelitas como distinguir se um profeta era dele ou não. Se a profecia daquele camarada se cumprisse, era verdadeiramente que Deus tinha falado. Às vezes eu vejo uns camaradas que profetizam uma coisa que nem cumpre, então sai fora desse cara aí. Isso é verdade. Vamos continuar nossa lição? Vamos lá, tópico de número 2. O que fazia um profeta em um Novo Testamento? Inicialmente, é preciso reconhecer a atualidade do ministério profético em um Novo Testamento. Os profetas não eram indivíduos raros, de vida solitária. Antes, sua atuação se dava no seio da igreja, no cotidiano da adoração dos crentes. A presença de profetas no início da igreja foi algo tão marcante que Paulo dedicou uma porção inteira de sua primeira epístola aos Coríntios para esclarecer aos irmãos o papel e a funcionalidade deste ministério no interior daquela comunidade. Em outro contexto, Paulo asseverou que as profecias e logo a liderança profética não devem ser desprezadas pela igreja. A palavra proferida debaixo da inspiração divina, surgida naturalmente durante a pregação do Evangelho, ou episodicamente em uma êxtase religioso, denominamos profecia. Em tempos de tantas mentiras e falsidades, precisamos de homens como Ágabo, pessoas corajosas, capazes de dizer a verdade, por mais chocante ou dura que seja. Isso é verdade, né, irmãos? Hoje, a palavra proferida debaixo da inspiração divina, surgida naturalmente durante a pregação do Evangelho, ou episodicamente um êxtase religioso, denominamos profecia. Profecia quer dizer a previsão do futuro. Mas então eu posso fazer uma profecia aqui com o Michael, mas o que eu vou ter de divino em relação a isso? O que eu vou ter de divino em relação a isso? Entendeu?
Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Tem que vir de Deus, tem que vir inspirados de Deus. Hoje, tá falando aqui que precisamos de pessoas igual Ágabos, Mário. E nós vemos que as profecias hoje são simplesmente para amaciar o ego nosso, para amaciar a calma, que Deus vai cuidar da sua vida. Estamos com medo hoje de receber uma profecia de exortação. Chicote. Isso é o famoso chicote, né? Estamos com medo demais de receber essas profecias. São simplesmente profecias de prosperidades para amaciar nosso ego, para ter bens materiais, e não profecias realmente que aumentam, que aumenta a nossa espiritualidade, que vem aproximar nós cada vez de Deus. Comentar aqui que, como falou aqui, não devem ser desprezadas pela igreja. Ou seja, o dom de profecia existe, o profeta ainda continua em atividade. Só que uma coisa que a gente tem que lembrar, às vezes a pessoa fala assim, o profeta não pode ser julgado. Não, o profeta deve ser julgado e a profecia também. Às vezes eu fico vendo uns cultos que o povo fala daquele famoso RTT, que eu não acredito naquilo, Mateus, é minha opinião. E às vezes fica o barulho do culto, o povo está adorando, as pessoas nem prestam atenção na profecia que está sendo falada e nem discernem. Vou te dar um exemplo, parece que os profetas gostam de perseguir. Teve uma irmã aí dizendo profeta, não sei o que, ligou para mim. Irmã, eu tive uma visão, e essa visão, Deus fala comigo, e toda visão que eu tenho se cumpre. Eu fiquei, meu Deus, o que essa mulher vai falar comigo? E eu falei, orando com Deus, e Deus falou comigo, irmão Michael, que você está com um espírito de morte em você, e você está pensando em suicídio. Você está pensando em suicídio. Aí, irmão, minha língua coçou para desmascarar aquela irmãzinha ali, porque ela de profeta não tinha nada. Irmão, eu não estou pensando nada disso. Eu estou bem com Jesus, estou bem com a minha igreja, estou bem com o meu pastor, e eu estou feliz. Então, se você tem uma profecia dessa que não tem nada, não está cumprindo a sua vida, isso não é profecia da parte de Deus, não, irmão. Repreende isso. Isso é verdade, repreende. Tem todo discernimento, né? Porque isso está acontecendo demais na nossa igreja. Você vê o efeito que isso causa. Michael já falou que é bem cético também, não acredita muito em relação a essas coisas. Hoje está as coisas estão tão banalizadas, tão assim, as pessoas não querem saber de mais nada, que até no nosso meio cristão, assim, não que eu não acredito em profecia, eu acredito sim, Paulo fala, e eu estou falando aqui a lição sobre profecia porque eu acredito, porque se eu não acreditasse eu não falava. Mas é porque as igrejas hoje, eu vou colocar até nosso meio pentecostal, pentecostalismo. Isso aí. Acontece isso demais, e isso daí tá, nós que vivemos há mais tempo, acontece isso demais na igreja, e nós estamos cansados disso. Nós queremos coisa de verdade, uma coisa boa, que venha nos encher do Espírito Santo. É a má administração, né, Mateus? E lembrando, pessoal, que muitas das vezes os neopentecostais, e até infelizmente nós pentecostais, nós priorizamos muito a experiência. Eu tive uma visão, um fala que foi pro céu, outro fala que foi pro inferno e viu o diabo lá com chifre, um garfo, e fica baseado em revelações. Eu já vi, camarada falou que já teve revelação do que Paulo teve no terceiro céu, irmãos. E muitas das vezes a gente se preocupa, né? Eu vou na casa do profeta, o profeta vai revelar. Mas essa palavra aqui, que é a profecia, muitas das vezes não dá valor, irmãos. Isso aqui, como um pregador estiver falando com você na sua igreja, estiver falando na palavra, é uma palavra profética. Mas muitas das vezes a gente fica, não, a experiência. Foca na palavra, amém? Vai orar, porque se você depender desses profetas atuais, busca mesmo o Espírito Santo, esse discernimento. 1 Tessalonicenses 5:20, não desprezeis as profecias. Não despreze, mas tenha um discernimento de tudo aí. Eu vou contar uma história aqui também. Uma amiga nossa, a mulher chegou assim, irmã, aquela causa na justiça, Deus está livrando. A irmã falou assim, irmã, a senhora me enganou, não, porque eu não tenho causa na justiça, não. Acho que a irmã estava prevendo que a outra irmã ia ter uma causa na justiça.
Repreende, mãe, em nome de Jesus. Outro caso também, Matheus, uma irmã contou pra mim de uma mulher que se diz profeta, né, irmão? Ela falou assim: irmão, eu tô vendo que você vai ter problema com 3 funcionários seus na sua empresa. Aí a irmã falou e corrigiu ela: irmã, eu tenho 2 funcionários, como é que eu vou ter problema com 3? E outra coisa, irmãos, a gente fala, é falta de respeito citar nomes aqui, mas quando é falso profeta a gente tem que citar mesmo. O tal do Ângelo Duque que está saindo aí. Irmãos, que o cara é falso profeta. Eu falo porque ele já profetizou coisas que não se cumpriu. Tem o Anão, Marquinhos Anão, né, lá da Record, aquele programa lá do Geral. Ele profetizou lá, irmãos, tem no YouTube, você pode conferir, que o filho dele não ia falecer. Que a esposa do Marquinhos estava grávida do cara, o filho morreu. E aí? E às vezes a pessoa, não, o cara é profeta porque fala na palavra. Não, sai fora. Pra mim não é falso profeta do camarada. É verdade. Vamos continuar no. O Michael pegou pesado aí agora. O pessoal atrás da câmera tá tudo rindo aí. Vamos continuar no tópico 3. Amém. Profeta como visionário na igreja atual. Podemos ainda definir o profeta como o líder visionário, isto é, como aquele que é capaz de perceber em alguém os talentos e os dons que tal pessoa possui. Um exemplo clássico da atuação profética em o Novo Testamento foi quando Paulo anteviu o potencial de um determinado irmão. Por isso, Paulo, o pai na fé de Timóteo, o exorta a afirmar-se nas profecias que acerca dele foram anunciadas. Talvez hoje não consiga perceber o talento que Deus tem depositado em você, mas creia na palavra declarada por Deus em sua vida e em seu futuro por intermédio de seus líderes. Amém. É isso aí. Você tendo líderes realmente inspirados por Deus, acredite nas suas profecias, principalmente você, professor. Primeiros Coríntios 14, eu acho que é isso. Abre para mim, Michael. 1 Coríntios. Focamos muito hoje no batismo com o Espírito Santo. Não acontece tanto hoje o batismo com o Espírito Santo, né? O recebimento de dons espirituais. Deus tem dons, talentos para todos nós. Só basta nós mesmos cuidarmos dos nossos dons e talentos e buscarmos esses dons, porque queremos só vir a mim, não queremos pagar o preço e sacrificar por esses dons. 1 Coríntios quanto? 14, vê se é isso mesmo. 1 Coríntios 14. 14, versículo 1 em diante. Tá. 1 Coríntios 14 em diante. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente os de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Amém. Aí você vê Paulo falando, né? Além de buscar um dom do batismo com o Espírito Santo, batismo em falar em línguas, procure o dom da profecia. Além de, eu falo isso que é o bem comum para a sociedade, é o dom da profecia. Porque além de você falar a si mesmo, a sua espiritualidade, o seu espírito se encher, você vai encher a vida de outras pessoas com o Espírito Santo e não a si mesmo. Procure o dom da profecia, pede a Deus mesmo, que Ele, quem sabe Ele tem preparado para você. Talvez não é o dom da profecia, mas busque a Ele, porque Ele sabe de todas as coisas. Michael, deixa eu ver. Falando aqui sobre o profeta visionário, sobre a liderança, muitas das vezes tem jovens irmãos que têm talentos, e você vê que tem jovem que tem talento que o outro não tem, e muitas das vezes por falta de maturidade, discernimento, às vezes o ego desse jovem se eleva e pensa assim: essa igreja não me reconhece mais. Aí eu te pergunto, Matheus, por que hoje os jovens, não só jovens, trocam tanto de igreja? Às vezes a pessoa está na Assembleia de Deus, é para outra igreja, vai para uma, vai para outra, sabe? Não fica aquela coisa. Ô Michael, eu falo assim que às vezes nem é muito culpa do líder, sabe? Hoje, nossa geração. É que eu falando que eu estava falando sobre amaciar o ego. Nossa geração quer amaciar o ego dela, querer o bem para si, né? Não quer pagar o preço, não quer passar pelo deserto. Então E isso aí não é culpa só dos líderes. Nós mesmos que somos liderados temos que tomar
cuidado e ajudar o nosso líder. Qualquer coisinha, aí tá bom, você recebe uma profecia te exortando, e aí? Você vai ficar, ai meu Deus, meu líder deu uma profecia exortando, vou mudar de igreja. Meu amigo, pelo amor de Deus, isso aí é pro seu bem, é pra sua vida com Deus. Pare de manha e tenha uma vida de verdade, sem frescura com Deus. Se for preciso para exortar, vai exortar. Se for preciso para consolar, vai consolar. E se for preciso para edificar, vai te edificar. Não queira só coisas boas para si mesmo. Não, que nem você está falando, é o que você falou, não é o problema, não é com o líder, é que eu estava falando, o problema muitas vezes está no jovem, que às vezes o ego dele, às vezes ele acha que é o bambambam da igreja, fala assim, aqui na igreja ninguém está me vendo, eu sou uma ovelha preta de Jeová. Não, irmão, não é bem assim não. Se você tem um dom e um talento, Deus vai te chamar na hora certa, não preocupa não. Vamos continuar no tópico 4, né? A liderança profética que abençoa a igreja local. Timóteo era filho de uma irmã judia, casada com um homem grego, logo como filho de um casamento misto. Naquela época e sociedade, ele não era bem visto pelos judeus, nem pelos gregos. Qual o futuro de alguém assim? Quem apostaria em uma pessoa com tal origem de vida? Antes mesmo do próprio Timóteo, o apóstolo Paulo creu nas profecias sobre o jovem e investiu em sua vida, fazendo dele um dos mais importantes líderes do Novo Testamento. Não importa quantos erros você tenha cometido anteriormente ou quão problemático seja o seu contexto familiar. Acredite, Deus chamou você para ser alguém especial para a sua obra hoje. Já falando desse tópico de número 4, aí que fala que Timóteo era filho de uma irmã judia casada com um homem grego. Então ele não era nenhum nem outro, ele era nem judeu nem grego, né? Então ele, assim, para as culturas de antigamente, então ele era meio desprezado, né? Porque ele não era de uma nacionalidade grega e nem judia. Então ninguém apostava o futuro nele, um profeta, um homem de Deus, chamado por Paulo, né? Por Paulo, vai lá, prega, meu amigo Timóteo, sobre Jesus Cristo. E levando para os dias atuais, eu até grifei no último parágrafo aqui desse tópico, não importa quantos erros você tenha cometido anteriormente, ou quão problemático seja o seu contexto familiar, acredite, Deus chama você para ser alguém especial para a sua obra hoje. Engraçado que meu professor de teologia, nós estávamos falando sobre teologia da pregação, né? E ele falando assim, eu até hoje tenho vergonha eu tremo um pouco para falar no púlpito, e ele falando assim, eu falei assim, será que sou eu mesmo, aquele homem do passado? Estou aqui, olha a transformação que Deus fez na minha vida, será que sou eu mesmo, tanta coisa que eu fiz no passado, tantos erros que eu cometi, e eu estou aqui hoje pregando a palavra de Deus. Então você vê, né, que Deus realmente apaga todo o seu passado, Ele quer te usar independente do que aconteceu, Ele quer te levar muito mais além. Ele quer que você tenha experiências novas, esqueça o seu passado, viva o presente, viva o agora, viva uma comunhão com Deus agora e não o passado. O passado já se foi, você era um perdido, agora você tem Jesus, seu coração é renovado, você é liberto, você tem muito mais pela frente, você tem uma vida nova, você tem uma vida melhor. Então, pare de pensar no passado, não fique preso a essas coisas, pregue sobre Jesus, louve a Jesus, porque ele agora tem uma nova vida. Agradeça a ele por ter usado alguém, uma palavra de alguém, por ter te libertado dessa vida presa que você ficou tanto tempo. Agradeça mesmo a Deus, não fique com medo. Fale mesmo, eu era pecador, eu fiz isso, fiz aquilo, mas agora eu sou liberto pela palavra de Deus. Não fique preso só nessas coisas. E lembrando, né, olha o contexto que Timóteo estava, irmãos. Ele era misturado, ele era filho de uma judia, né? Você falou? Judia com um homem grego. Um homem grego, olha aí. Na igreja dele tinha essa mistura de gregos, ou seja, gentios, com os judeus. O povo que era judeu precisava que esse cara é grego. E o povo que era grego falava assim, esse cara é judeu. Então naquela época tinha essa distinção entre grego e judeu. Então ele ficava numa situação difícil. E outra, a idade dele também, como ele era jovem, ele tinha preconceito com os presbíteros da época,
que para pegar uma liderança da igreja na época tinha que ter uma certa idade. E os presbíteros na época com certeza devem ter algum problema com ele. Por isso que Paulo fala sobre a idade dele. E irmãos, eu tenho muito a agradecer a Deus, porque eu aceitei Jesus com 18 anos. E eu falo para você, se você é jovem, ou se você vai dar essa aula aí para os seus alunos, priorize isso para eles, aproveita a sua juventude, porque é muito bom, a gente está no vigor. Eu estou com uns 20 e alguns aninhos, não vou falar, mas aproveita a sua juventude para a obra do Senhor, tem muita coisa para fazer. Ah, mas eu não sou diácono, não sou pastor. Irmão, não preocupa com o cargo da igreja não, preocupa em fazer a obra do Senhor com amor, com dedicação e buscar os dons. E você vê a importância de um líder sábio, né? Um líder que tem inteligência. Que Paulo acreditou na profecia de Timóteo, um líder que acredita nos seus liderados, né? Um líder que coloca fé. Esse é um verdadeiro líder, é igual que eu e o professor Jonatas na aula falando sobre Cristo, no nosso modelo de liderança. Cristo viveu as dores com nós, ele com seus discípulos. Ele passou o que os discípulos passaram, ele sentia a dor, tentava buscar o que os discípulos sentiam. E Paulo colocou um voto de confiança na profecia de Timóteo. Então você vê a importância de um líder inteligente, um líder sábio, que sabe liderar os seus liderados. Amém. Quer falar mais alguma coisa? Não. Eu vou ler já para concluir. Você percebeu que essa lição é rápida, ela vai ter uma página só, ela não vai ser muito extensa. Tente levar coisas novas para os seus alunos, porque é difícil mexer com os juvenis. Eu sou aluno também, eu não sou professor, quem sabe futuramente, mas eu sou aluno, estou aqui pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Mas eu sei como é difícil para o professor na sala de aula falar para adolescentes, para juvenis. Tente trazer algo novo, tente trazer experiências para falar para os seus alunos. Eu quero mandar três abraços que eu esqueci no início, perdão. A professora nossa também dos juvenis, Mara, ela vem assistindo, esqueci de mandar um abraço para ela na lição passada. Mara, um abraço, continue nos dando essa moral aí, pode puxar a nossa orelha porque você é nossa professora. E a nossa professora Cláudia também, nós prometemos tanto Cláudia aqui, mas infelizmente, né? Ela passou por uma cirurgia, mas está tudo bem com ela vai ficar um pouco de repouso, então eu acho meio difícil ela aparecer nessa lição, acho que só na próxima revista. Um abraço para ela, que Deus venha te abençoar, Cláudia, e você venha se recuperar rápido. E um abraço muito especial ao Ismael Pereira. Ele mandou um áudio lá para nós no WhatsApp, o professor Jonas, o professor Elias, também um abraço a ele. E ao Daniel, que falando dos nossos lições. Muito obrigado, Ismael Pereira, é uma honra receber esses comentários seu, e que Deus continue abençoando a sua vida também, continue orando por nós, para que Deus venha abençoar o nosso trabalho. Que o Espírito Santo de Deus venha nos ungir cada vez mais e que não venha que nós não venhamos querer ganhar status, e sim abranger cada vez mais o poder da palavra, o poder do Espírito Santo. Vou ler para concluir aqui agora, já deixei Michael ler demais, agora eu vou ler. O profeta da igreja contemporânea é aquele que fala em nome de Deus de maneira inspirada. Por isso, a profecia deve ser entendida como uma pregação que fielmente transmite a vontade de Deus episodicamente para uma determinada comunidade. Sem os profetas, nossas igrejas tornam-se um mero centro de estudos da história do cristianismo, vivendo de passado sem impactar o presente e não respondendo nenhuma perspectiva futura. Cultivemos a profecia em nosso meio, pois ela é a voz de Deus para o seu povo. Engraçado, fala, né? Que nosso centro de estudos da história que não venhamos ser centros apenas só de estudo de história, que além da palavra, que nós vamos nos encher do Espírito Santo para não ficarmos apenas sentados ouvindo alguém falar, mas sim verdadeiramente levar nosso culto e principalmente buscar os dons que Deus tem para nós. Michael, quer deixar suas considerações finais? Primeiramente agradecer
a Deus por essa oportunidade e concluir da seguinte forma, irmãos: os dons existem, eles estão aí para o uso da igreja, mas o uso consciente, irmãos, consciente. Tem muitos falsos profetas, eu citei aqui e não me arrependo. Se tiver um falso profeta na sua igreja, você tem que desmascarar ele na palavra mesmo. Muitas das vezes a igreja, irmãos, ela está deixando muita liberdade para os camaradas desse entrar e fica dando mau testemunho para nós aí, e muitas das vezes o ímpio que está, fala assim: eu quero ser crente dessa forma, com tanta besteira que está falando aí. Então pregue a verdade, valorize os dons, procure o batismo com o Espírito Santo. E só para finalizar, no caso de uma falsa profecia, tem um caso de um irmão que estava com a mão no queijo assim, né? Aí um profeta falou assim: irmã, você está com uma dor no dente, não sei o quê. Irmão, eu estou descansando aqui, meu pescoço. Então, irmãos, profecia é algo sério. Se você está profetizando coisa que não é de Deus, cuidado. Ame essa palavra profética aqui. É isso que você tem que amar. Amém. Vamos concluir. Já estamos concluindo. Quero agradecer ao Michael. Amém. É prazer demais estar com você aqui. Ele vai estar conosco agora continuamente, em nome de Jesus, né, Michael? Vou estar aí ajudando. Conosco, falando cada vez mais da lição. Muito prazer. Ser um homem de experiência. Esse tem experiência, não tem medo do que fala. E é bom pessoas assim. Não devemos aceitar o que está acontecendo no nosso meio evangélico. Não nos conformeis com esse mundo. Amém? Então, que Deus vai continuar abençoando, assista nossas aulas, divulgue e principalmente continue orando por nossas vidas. Fiquem com Deus.